em estar aqui com vocês. Nessa noite eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de fé. E alguns anos atrás eu escutei do pastor Steve Timms, pastor da igreja The Crowded House, lá na Inglaterra, algo que me chamou muita atenção. Ele falando sobre fé, ele falou que as palavras que resumem toda a Bíblia são: confie em mim. Essas 3 palavras resumem toda a Escritura. O pastor Steve Timms trouxe um dado que eu não conhecia, mas a Bíblia ela possui aproximadamente 750 mil palavras. Mas essas 3, de alguma forma, podem resumir toda a Bíblia. Confie em mim. Quantos de vocês gostariam de ganhar uma viagem? Por vezes, a gente vê anúncios de promoções concorrendo a uma viagem. E viajar é uma das experiências, eu particularmente amo viajar. O pastor Tiago me buscou no aeroporto e a gente deu uma volta pela cidade. Eu perguntei quantos habitantes Joinville tinha. Minha primeira vez na cidade de Joinville, segunda vez no estado de Santa Catarina, só conhecia Florianópolis e Balneário. Depois com Leonardo também, a gente vindo para cá, para a igreja, né? Eu perguntando algumas coisas relacionadas à cidade, porque eu amo viajar, é uma experiência muito boa. Acredito que muitos de vocês aqui também gostam de viajar, conhecer lugares novos. Então, ganhar uma viagem é sempre um prêmio muito valioso. Mas se esse prêmio fosse uma viagem que você não soubesse o destino, e mais, uma viagem que você não sabe o destino e também você não sabe se vai ter uma passagem de retorno. Esse prêmio ele já muda de configuração quando você não sabe o destino. Porque, convenhamos, o destino é o propósito da viagem. Então, se você vai para um lugar que você não deseja ir, um local que está em guerra, um local onde você não vai ter o mínimo de conforto para você estar naquele local, essa viagem ela já vai perdendo o seu interesse. Você aceitaria um prêmio para uma viagem que você não sabe o destino? Você não sabe se vai ter passagem de retorno? Mas se eu chamar, por exemplo, a minha filha Alice, de 4 anos, a Mariana, de 6 anos, vai fazer 7, talvez ela questione. Mas talvez a Alice, de 4 anos, não. Eu falar assim: Alice, vamos viajar com o papai? A resposta da Alice certamente seria sim, na hora. Eu me dirijo, inclusive, às crianças aqui. Vocês gostam de viajar? Quando os pais de vocês, os responsáveis de vocês, falam para vocês o seguinte: vamos viajar? Qual a resposta que vocês dão para o pai de vocês, para a mãe de vocês, quando é feito um convite para uma viagem? Certamente a minha filha Alice, talvez a Mariana também, antes de perguntar para onde a gente vai viajar, a resposta seria sim. Por que a Alice, minha filha de 4 anos, responderia sim, mesmo sem eu revelar o destino dessa viagem? Porque ela está interessada muito mais em estar comigo, e ela está muito mais interessada, ela está muito mais confiante em quem eu sou, do que interessada para onde eu vou levá-la. Ela aceita a viagem porque ela me conhece e sabe que eu sou seu pai. Porque ao longo dos seus 4 anos de vida, ela tem experimentado através da minha vida, através da minha esposa, da Edna, o cuidado, a proteção e a provisão. Ela tem a certeza que nós somos os seus pais, que nós vamos cuidar dela. Portanto, um convite nosso para uma viagem, o destino, é elemento de segunda importância, porque ela confia em quem está a levando. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 8,
Convido todos a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Eu gostaria de ler os versículos 8, 9 e 10, que falam um pouco a respeito de uma viagem que foi feita sem se conhecer o destino. Hebreus 11, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Eu vou ler na versão NAA. Amém? A palavra de Deus diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor fale com a tua igreja. Que o Senhor fale comigo, fale com o teu povo aqui reunido, através das tuas sagradas escrituras. Que o Senhor retire de nós todo tipo de preocupação, qualquer coisa que venha tirar nossa atenção de ouvir a tua voz nesse momento. Que possamos estar inteiros para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Meu irmão, minha irmã, quando a gente olha para a palavra de Deus e refletindo na afirmação que o pastor Steve Timms fez em relação às 3 palavras que resumem a Bíblia, que é confie em mim. Olhando para esse texto, nós percebemos que o chamado de Deus para nós, a cada dia, é o chamado para confiarmos nele. Isso é a fé. A fé não é necessariamente acreditar que Deus vai realizar o que nós queremos, mas é confiar naquilo que Ele vai fazer. Fé é uma palavra muito popular. Talvez você já tenha escutado, inclusive, as pessoas afirmarem que o povo brasileiro é um povo de fé. Mas da mesma forma que a palavra fé é muito popular, é uma palavra também muito deturpada. Ela tem o seu sentido muito deturpado. Eu lembro que uma vez, assistindo um noticiário na TV, na época de final de ano, onde a loteria, ela dá um prêmio, talvez o maior prêmio do ano, e o repórter do noticiário entrevistou algumas pessoas na rua, perguntando o que era necessário para ganhar o prêmio da loteria acumulado de fim de ano. E uma resposta me chamou muita atenção, que uma das pessoas entrevistadas falou o seguinte: para ganhar o prêmio é preciso ter sorte e fé. De que fé essa pessoa estava falando? Podemos entender a fé não simplesmente entendendo a fé pela fé. A fé, ela não é simplesmente um excesso de otimismo, como talvez aquele homem que esperava ganhar aquele prêmio da loteria estava falando. A fé não é fé pela fé. A fé não é uma autoconfiança ou a confiança em algo. Tem gente que tem fé no trabalho. Tem gente que tem fé na sua profissão. Tem gente que tem fé na quantia que tem depositado na sua conta bancária. Tem gente que tem fé na bolsa de valores. Tem gente que tem fé, no que está na moda hoje em dia,
nas criptomoedas. Tem gente que tem fé até mesmo em coisas boas que Deus deu. Tem gente que tem fé no seu cônjuge, na sua família, na sua posição social. Mas quando a gente olha, não só para esses 3 versículos das Sagradas Escrituras, mas para toda a tônica do capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver o que é a verdadeira fé e o que a verdadeira fé produz. Que a fé não é um sentimento de otimismo cego e forçado, baseado naquilo que eu espero, nem mesmo acreditar apesar de evidências. Na verdade, isso é superstição. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e das consequências. A fé ela funciona de maneira simples. Deus fala, a gente ouve a sua palavra, nós confiamos na sua palavra e agimos de acordo com ela. A despeito das circunstâncias, a despeito das consequências, como nós ouvimos na oração de confissão desse culto. Quando nós desobedecemos, justamente porque não confiamos. Quantas vezes nós agimos como se não fôssemos filhos de Deus, justamente por falta de fé. As circunstâncias podem ser impossíveis, as consequências podem ser assustadoras e desconhecidas. Ainda assim, obedecemos à palavra de Deus e cremos que Deus fará o que é certo e o que é melhor pela fé. E pensando em fé, eu entendo que existem 3 termos que resumem a explicação sobre o que é a verdadeira fé. A primeira delas é a certeza. Essa certeza significa para o cristão o mesmo que o alicerce é para a casa. É a certeza que nos dá a convicção. Ela vem através do intelecto. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela não é irracional. Ela vem através do conhecimento a respeito do autor da fé. Assim, nós podemos dizer que ter fé é estar seguro nas coisas que se esperam. A fé do cristão é o meio que Deus usa para lhe dar confiança e segurança de que as promessas de Deus serão cumpridas. Logo, após a certeza, vem a convicção. A convicção ela está relacionada à experiência. Irmãos, a fé ela não vem através somente da experiência. Ela vem, primeiramente, a partir do conhecimento de Deus. Mas a fé ela não é algo simplesmente teórico. Não é algo que fica simplesmente no campo do intelecto. Ela gera em nós uma convicção. Ela gera em nós uma experiência. Você, meu irmão, minha irmã, que é um cristão, que é um servo do Senhor Jesus Cristo, certamente o seu encontro com Cristo foi marcado pelo entendimento do Evangelho, mas uma experiência real com Jesus. Eu não estou falando de uma experiência que desautorize a palavra de Deus. Eu não estou falando de uma experiência que anule ou contrarie o que Deus se revela na sua palavra, mas a experiência que evidencia aquilo que nós conhecemos através da palavra de Deus. É a convicção íntima dada por Deus que Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. A presença no coração, a presença da fé no coração,
É aquilo que Deus nos dá, é a convicção suficiente de que Ele cumprirá a sua palavra. Por isso, a fé, ela vem pela certeza, ela gera em nós uma convicção, e como resultado dessa certeza e dessa convicção, nós testemunhamos. Então a fé, ela está baseada nesse tripé de certeza, convicção e testemunho. Testemunho é o resultado natural de quem conhece a Deus. Através do intelecto, tem um relacionamento com Ele a partir de uma experiência, a conversão que vem pelo conhecimento, mas que também é uma experiência, como a própria palavra de Deus nos ensina, provai e vede que o Senhor é bom. Nós provamos o Senhor. Nós podemos ter essa experiência. Quando nós comungamos na Santa Ceia, o que estamos fazendo senão experimentando o Evangelho? Quem conhece e vive com Deus se parece com seu Filho Jesus. Mais uma vez, voltando à oração de confissão desse culto. Quando nós obedecemos a Deus, o que seria obedecer se não responder em fé o conhecimento e a experiência que temos com seu Filho? O livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 8, vai dizer que salvação e justiça brotam da mesma fonte, têm a mesma raiz. Um cristão sem testemunho tem problema de fé. Testemunho é fruto da experiência, é a fé na prática. Fé não está baseado no quanto você conquista, mas no quanto você obedece a Deus. Logo no início da história bíblica, olhando para essa citação do autor aos Hebreus, ele está citando a experiência de fé de Abraão, que é narrado lá no livro do Gênesis. Quando o Senhor falou para o seu servo Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda lhe mostrarei. Deus convocou Abraão para uma viagem sem lhe revelar o destino. E Abraão atendeu o chamado de Deus, do Deus que criou o homem, e fez uma promessa a esse homem, estabeleceu uma aliança com esse homem, que através dele formaria um povo. E é sobre esse homem chamado Abraão, que foi conhecido para os judeus como o pai da fé, que eu gostaria de falar. Que através desse homem, Deus promete formar o seu povo. E por que Abraão foi conhecido como o pai da fé? Nesse texto de Hebreus 11, que é uma citação do chamado de Deus para Abraão, que é narrado lá no livro de Gênesis, nós vemos a fé de Abraão e o seu primeiro resultado: ele testemunhou. A obediência de Abraão ao chamado de Deus foi um testemunho da sua confiança em Deus. Ele tinha convicção, ele sabia que o que Deus queria fazer, que era a partir dele, a partir da sua descendência, formar um povo. Mas esse conhecimento, essa convicção, gerou nele o testemunho. Deus chama Abraão para um lugar que ele não sabia onde era. Ele não conhecia. Ainda assim ele foi. Então, mais uma vez eu me dirijo às crianças e encorajo vocês a fazerem um desenho de Deus chamando Abraão para uma viagem e Abraão partindo para essa viagem, sem saber o destino, para onde ele estava indo. Imagine só, meus irmãos. Eu conversando esses dias com a minha esposa, a gente completou 3 anos de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade enorme. A gente gosta de viajar também. E recentemente a gente foi juntamente com a família do pastor Eduardo, que é um dos pastores da nossa igreja, passar uns dias, um feriado, na região serrana do Rio de Janeiro.
E a gente foi por um caminho que a gente não conhecia, guiado por um GPS. E a gente conversando, a gente falou, como que a gente sobreviveu tanto tempo sem GPS? Hoje a gente usa de uma forma tão natural, mas num passado não muito distante, isso não existia. Você usava informação, parava no posto de gasolina, perguntava qual era o melhor caminho. Alguns usavam aqueles guias, né, aqueles livros. Eu nunca consegui usar aquele negócio. Me atrapalhava todo, então eu preferia não usar, só me atrapalhava. Eu confiava nas placas. Aí, quando era mal sinalizado, eu tinha que ficar parando, perguntando na banca de jornal, no posto de gasolina. Porque nós temos a tendência, nós nos sentimos seguros quando nós confiamos e sabemos por onde estamos andando, para onde nós estamos indo. Portanto, a fé de Abraão, ela não estava baseada no conhecimento do caminho ou no conhecimento do destino para onde ele estava indo, mas no Deus que estava enviando. Deus chama Abraão para um lugar que ele não sabia onde era, não conhecia, e ainda assim ele vai. E ele vai porque ele conhecia o seu Deus. Isso bastava para Abraão. Abraão, ele se lançou. E isso é ter fé. É conhecer a Deus e se lançar. Deus não mandou Abraão para uma terra que ele não conhecia à toa. A ênfase dessa sessão do livro, da carta aos Hebreus, é sobre a promessa de Deus e sobre os planos para a nação de Israel. A nação começou com um chamado de Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão e sua esposa Sara. Mas eles tiveram que esperar 25 anos pelo cumprimento dessa promessa. Seu filho Isaque gerou Jacó e Esaú. E foi Jacó que constituiu, de fato, a nação de Israel, por meio dos seus 12 filhos. José salvou o povo de Israel na terra do Egito e Moisés libertou o povo do Egito. Toda essa dinâmica, tudo isso acontece a partir da obediência de um homem a uma viagem que ele não conhecia o destino. E nesse processo, ele passou por um momento de espera para ver o cumprimento daquilo que Deus tinha prometido a ele, especialmente a espera de 25 anos para o nascimento do seu filho. E para mim, meus irmãos, eu confesso que a espera é uma das disciplinas mais difíceis da vida. Quantas vezes você já passou por um período de espera? Quantas vezes um período, um processo de esperar por algo lhe trouxe angústia e de alguma forma até mesmo abalou a sua fé? Eu e minha esposa, nós completamos em dezembro do ano passado 15 anos de casado. E durante esses 15 anos, o processo talvez mais difícil para a gente foi o processo de espera pela nossa primeira filha, a Mariana. A Mariana, ela vai completar 7 anos agora em setembro. Logo no início do nosso casamento, a gente já queria ter filhos. Só que a Edna, minha esposa, ela não conseguia engravidar. Recorremos a médicos, a tratamentos, saímos da nossa cidade, fomos até a capital, consultamos com pelo menos 2 especialistas diferentes, gastamos dinheiro, fizemos tratamentos caros, não chegamos a recorrer a nenhum método de fertilização, mas todo o tratamento, e os médicos falavam, olha, existia um problema, especificamente com a Edna, já foi tratado, ela fez uma microcirurgia, resolveu, agora, e a gravidez não vinha. Essa espera durou 8 anos. Quase 8 anos. Talvez uns 7. Os primeiros meses de casamento a gente ainda não planejava ter filhos. Mas a gente esperou por aproximadamente 7 anos. E, surpreendentemente,
No primeiro ano de plantação da Comunidade Batista de Macaé, que foi a igreja que eu servi por 5 anos e tive o privilégio de plantar, quando a gente já tinha orado ao Senhor e falando, Senhor, faz a tua vontade. E a gente deu entrada na papelada para adoção, que é algo que ainda hoje fala muito ao nosso coração, especialmente depois da leitura de um livro chamado A Adoção, do pastor Russell Moyle. Encorajo os irmãos, aqueles que tiverem interesse pelo tema. Muito interessante. A gente procurou uma advogada, irmã da nossa igreja. E durante esse processo, a gente descobre que a Edna estava grávida. Foi uma alegria enorme. Num ano maravilhoso. Porque a plantação de igrejas, embora seja trabalhoso, desgastante, os 2 primeiros anos de plantação eu era bivocacionado, também atuava na área de TI. Então, um ano muito desgastante, mas muito alegre, muito feliz, muito gratificante. O Senhor ainda por cima nos presenteia com a gravidez da nossa filha mais velha, da nossa primogênita Mariana. Mas o processo de espera, os 7 anos de espera não foram fáceis. Abraão e Sara esperaram por 25. Para mim, essa é uma disciplina muito difícil da vida. No entanto, a fé autêntica é capaz de esperar pelo cumprimento dos propósitos de Deus nos tempos de Deus. E olhando para trás, a gente viu todas as coisas que nós passamos ao longo desses 7 anos, como, por exemplo, o câncer da minha sogra, que infelizmente veio a falecer. A oportunidade, e falo isso não como um peso, mas o privilégio que eu e minha esposa tivemos de cuidar dela. E como tudo teria sido muito mais difícil se a gente tivesse também o cuidado de um bebê nesse período. Nós vemos que o nosso Deus, ele faz tudo no tempo certo. Mas é importante nós entendermos, meu irmão, minha irmã, que enquanto nós esperamos, nós devemos ser obedientes. Hebreus 11:8 diz, pela fé Abraão obedeceu. Ele obedeceu sem saber para onde estava indo. Vivia em tendas, porque ele era estrangeiro e peregrino no mundo. E ele tinha que estar pronto para se deslocar todas as vezes que Deus ordenasse. Ele se tornou um nômade. Só que nós precisamos entender que eu e você, hoje, também somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1 e no 2:11, se eu não me engano, vai dizer que nós somos peregrinos. Abraão tinha os olhos voltados para a cidade celestial e viveu no tempo futuro. Assim como nós também somos peregrinos e precisamos estar voltados, com os nossos olhos voltados para a cidade celestial. E o que isso se aplica para nós? Como a gente pode entender isso? Quando a gente olha para a igreja brasileira e a gente vê que, a partir da década de 70, a igreja evangélica tem crescido de forma exponencial no Brasil. Eu sou de 81 e eu lembro que, sobretudo no jardim de infância, nos primeiros anos do ensino fundamental, eu sempre era o único evangélico da minha turma. Eu nasci em lar evangélico, meu pai é pastor, meu avô foi um diácono, plantador de igrejas na região lá de Macaé. Eu tive esse privilégio de poder crescer num lar cristão, de testemunhar. Eu tenho um tio por parte de mãe, um tio por parte de pai, que também são pastores. Um desses tios era um que eu costumava passar férias na casa dele, ele morava na casa pastoral ao lado da igreja. Então, desde muito pequeno, eu cresci nesse ambiente, tive esse privilégio. Mas eu me lembro que, na minha infância, sobretudo nos primeiros anos da minha infância, era normal eu ser o único evangélico da minha turma. Eu lembro que o primeiro colega evangélico que eu tenho memória, que estudou comigo na escola,
É um irmão querido que, pela graça de Deus, eu tenho o privilégio de ter um contato com ele, pelo menos por WhatsApp até hoje, que é o Túlio. Se eu não me engano, na 4ª série, hoje que é o 5º ano, é a primeira memória que eu tenho de um colega de escola que também era cristão. Aí agora eu pergunto para as crianças aqui que frequentam a escola, certamente você tem outros coleguinhas que são evangélicos, é comum. Se você for para o meu estado, Rio de Janeiro, eu estava compartilhando isso com o Leonardo, quando a gente chegou aqui na igreja. Eu vim de uma cidade de 250 mil habitantes, que só de igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira tem em torno de 50. Estima-se que a cidade de Macaé tenha quase 1000 igrejas, ou seja, uma igreja para cada 250 habitantes. Então é quase impossível uma criança na escola não ter talvez metade dos seus coleguinhas frequentando a escola. No Rio de Janeiro é comum, sobretudo em cidades como Macaé, que são muito evangelicalizadas e não necessariamente evangelizadas, e depois a gente explica um pouco sobre isso, você entrar no maior supermercado da cidade e está cantando uma canção evangélica. E esse processo não começou agora, mas desde a década de 70, a igreja evangélica vem crescendo exponencialmente no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a violência, a corrupção, os desajustes nas famílias, tudo isso tem crescido da mesma forma. Aí o que nós vemos é uma igreja que cresce institucionalmente, mas de certa forma, e falo isso com tristeza, continua crescendo sem fé. A fé não é simplesmente acreditar que existe um Deus. Não é simplesmente acreditar que Deus pode realizar aquilo que eu espero. E talvez até mesmo por conta dessa distorção da fé, de uma fé onde as pessoas são induzidas a acreditar em um Deus que vai simplesmente realizar aquilo que eu desejo, um Deus que é um mero realizador de sonhos, que a gente veja esse crescimento institucional da igreja, mas a gente, ao mesmo tempo, se depara com uma igreja que tem essa crise de fé. Sem fé, porque continua acreditando em uma fé que está baseada em outras coisas, e não uma fé baseada na pessoa de Deus. Uma fé que está muito mais interessada no destino, mas no Deus, do que no Deus que nos envia. A transformação no nosso país não vai vir por poder algum, autoridade humana alguma, não virá de governo algum, mas a gente só vai poder experimentar transformação verdadeira a partir de uma igreja de fé. Enquanto não houver um avivamento genuíno no nosso país, de uma igreja que se pareça com Cristo, a realidade do nosso país continuará a mesma, independente da quantidade de CNPJs, de igrejas, que sejam abertos no nosso país. Enquanto cristãos forem corruptos, conviverem pacificamente com a corrupção, com o adultério, com a fofoca, com a maledicência, com o estelionato, Cristo não vai ser testemunhado no nosso país. A nossa dificuldade em obedecer é um problema de fé. Uma igreja desobediente é uma igreja que está com crise de fé. Deus criou a igreja, estabeleceu doutrinas, ensinos. Ele mesmo chama essa igreja de sua noiva, porque ela é preciosa para ele. Então, se ele mandou que a gente deve se organizar como igreja de determinada forma, como está na Bíblia, então faça.
Porque o Deus é o Senhor da igreja. Ele ama mais a igreja do que a gente mesmo ame. Eu tenho certeza que esse templo organizado é fruto do amor que os irmãos têm por essa igreja. Mas por mais que você, meu irmão, que talvez tenha chegado aqui mais cedo, tenha estado aqui pela manhã para estudar na escola bíblica dominical, os irmãos que estão servindo no som, nas mais diversas áreas, os irmãos que prepararam os kits para as crianças, certamente fizeram isso porque amam a Deus e amam essa igreja. Mas por mais que você ame essa igreja, Deus ama ainda mais. Ele sacrificou seu Filho Jesus Cristo por ela. E esse mesmo Deus, ele estabelece ensinos para que a igreja ela funcione, o adore da forma como ele quer ser adorado. Um pastor norte-americano que eu admiro muito, Burke Parsons, ele diz o seguinte: o fato de ter uma igreja em cada esquina não significa que o evangelho está sendo pregado em cada esquina. Essa frase, essa afirmação do Burke Parsons reflete bem a triste realidade que nós vemos no nosso país. Pastor Jonas Madureira, pastor da Igreja Batista da Palavra, ali em São Paulo, ele diz que falso evangelho mais falsa conversão é igual a falso avivamento. Quando a gente olha para a história dos grandes avivamentos, nós vemos profundas transformações na sociedade, no tempo onde aquele avivamento aconteceu. É incompatível o crescimento da igreja e o crescimento na mesma proporção de todos esses desajustes que nós mencionamos, como corrupção, divórcios, adultério, violência. A falta de obediência é uma crise de fé. E nós aqui também, aqueles que são pais, a paternidade, a maternidade também é um ato de fé. Deus, em sua palavra, nos ensina, por exemplo, como nós devemos educar os nossos filhos. Por mais que você ame o seu filho, Deus ama ainda mais. Quantos pais aqui não teriam a coragem de sacrificar a sua própria vida pelo seu filho? É um amor inexplicável. Quantas vezes você, pai, você, mãe, você abriu mão de algo que talvez se você não tivesse filho, você jamais abriria mão daquilo por amor ao seu filho. Um amor materno, um amor paterno é algo inexplicável, mas o amor de Deus pelo seu filho é maior do que o amor que você sente por ele. Portanto, se Deus falou que você deve educar o seu filho no caminho, faça. Educar o filho no caminho é resultado da confiança em Deus. É confiar que Deus ama o nosso filho mais do que nós amamos. É confiar que Deus quer que tudo vá bem com ele. E na sua soberania e perfeição, ele sabe o que é melhor para o seu filho do que você mesmo. Maridos, Deus falou que você deve amar a sua esposa assim como Cristo amou. Por mais que você ame a sua esposa, Deus a ama ainda mais. Portanto, Ele sabe melhor do que você o que é melhor para a sua esposa. Esposas, Deus ensina através da sua palavra que vocês devem submeter a seu marido assim como Cristo, assim como a igreja se submete a Cristo. Embora essa palavra seja altamente deturpada pela cultura contemporânea, seja desencorajada, submeter ao marido é um ato de fé. É confiando que por mais que você ame o seu marido, Deus o ama ainda mais. E se Deus mandou você agir com ele dessa forma, confie. Porque ele ama o seu marido mais do que você o ama. Jovens, solteiros, case-se com alguém que ame mais a Jesus do que a você.
somente amando mais a Deus do que a você, você vai ter alguém que vai te amar de forma perfeita e não de forma neurótica. Deus, na sua palavra, o plano dele para você é que você glorifique a Deus no seu casamento. Portanto, não basta ser uma pessoa boa aos seus olhos. Case-se com alguém, procure alguém que ame a Jesus. Confie no amor leal de Deus. Buscar alguém que ame mais a Jesus do que a você para se casar também é um ato de fé. É um ato de confiança de que Deus ama você, Ele é o seu provedor, Ele é quem te sustenta. A autoridade dos pais sobre os filhos é uma demonstração da autoridade e do caráter de Deus para os seus filhos. Abraão obedeceu a Deus sem conhecer o destino, mas porque simplesmente ele confiava em quem estava o enviando. Da mesma forma, os nossos filhos devem nos obedecer porque confiam em nós. E porque os nossos filhos confiam em nós, aí eu volto para o exemplo da minha filha Alice, de 4 anos, que se eu convidar ela para uma viagem, ela prontamente vai aceitar, e ela é uma criança muito intensa, muito espontânea. Ela vai confiar porque ela sabe que eu e a minha esposa, nós somos os seus protetores, os seus provedores. Ela confia no nosso cuidado. A obediência a Deus é um ato de fé em que Deus também é o nosso Pai, que Deus também é o nosso protetor, que Deus também é o nosso provedor. O reconhecimento da paternidade de Deus nos leva a obedecer. Pastor Russell Moore, pastor batista norte-americano, pregando sobre a tentação de Jesus no deserto, ele fala que no momento em que Satanás oferece pão a Jesus, após o Senhor Jesus jejuar no deserto por 40 dias e 40 noites, o inimigo ele estava muito mais do que tentando acabar com a fome de Jesus. Ele não estava simplesmente tentando Jesus, mas ele estava tentando adotar Jesus. Tudo aquilo que nós depositamos a nossa confiança de provisão, de contentamento, nos escraviza, nos adota. Quando nós entendemos que a nossa fonte primária de proteção, provisão, contentamento vem de Deus, nós confiamos nele e nos entregamos a ele. Satanás estava tentando adotar o Senhor Jesus. Óbvio que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele não pecou. Mas a experiência de Jesus Cristo no deserto aponta para nós quantas vezes as tentações desse mundo tentam nos adotar, retirar de Deus a confiança que nós devemos somente a Ele. Por isso, pais e mães, voltando, eu sei que o pastor Tiago e os presbíteros dessa igreja pregaram recentemente sobre família, e eu não quero ser redundante nesse tema, mas quando nós somos omissos na nossa proteção e provisão aos nossos filhos, nós estamos abrindo uma brecha para que o mundo os adote, para que outras autoridades os adote. Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós desviamos a nossa confiança de Deus como nosso Pai, nosso protetor, nosso provedor, a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento, nós somos facilmente adotados pelos ídolos desse mundo. Abraão creu em Deus e foi para um lugar que ele não conhecia, para que a partir dele, Deus formasse um povo. Mas Abraão não foi perfeito. Nem a nação de Israel era o propósito final de Deus. Era apenas uma das alianças que Deus estava estabelecendo.
Abraão não foi perfeito, a nação de Israel não era o propósito final. Abraão, mesmo obedecendo a Deus e confiando para onde Deus estava enviando, mesmo sem saber para onde ele estava indo, em outro momento da sua vida, a sua fé falhou. E foi exatamente nesse momento de espera, nesse processo de 25 anos que ele atravessou. Deus prometeu a ele um filho com a sua esposa Sara. Só que Abraão não suportou essa espera. A espera abalou a sua confiança em Deus. Abraão teve relações com uma de suas empregadas e teve um filho. Sofreu consequências da sua falta de fé. Mas apesar disso, Deus se manteve fiel à sua promessa. Abraão, embora seja um exemplo de fé, ele mostra a fragilidade de qualquer herói humano. Quantas vezes nós somos tentados a depositar a nossa esperança em heróis humanos? Por melhores que eles sejam, eles também são falhos. Aquele que foi conhecido pela nação de Israel como o pai da fé, também falhou. Tempos depois, Deus cumpre a sua promessa e dá a Abraão e Sara, mesmo numa idade improvável, para serem pais, um filho. Mesmo em uma idade que humanamente isso não seria mais possível, Deus realiza o seu propósito através da vida desse casal. Através do filho prometido de Abraão, Deus deu continuidade ao processo de criação do seu povo. A nação de Israel era o meio para Deus enviar aquele que, através do testemunho de Abraão, era anunciado. A história de Abraão não é sobre ele mesmo. Muitos não creram no testemunho de Abraão e o propósito dele. Por isso, Jesus Cristo, ele diz, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42, quando ele diz o seguinte: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. O Senhor Jesus Cristo fala que o reconhecimento de Deus como Pai automaticamente o reconheceria como filho. E o chamado do pai para o filho é registrado também lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11, um dos meus textos preferidos da Sagrada Escritura, quando diz: tenham entre vocês mesmo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo da forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A história de Abraão não aponta para ele mesmo. Jesus também obedeceu ao chamado do Pai e partiu em nossa direção. Deus envia o Filho em nossa direção enquanto nós éramos incapazes de nos dirigirmos até a Ele. A história de Abraão aponta para algo maior. Aponta para a maior de todas as viagens que alguém poderia fazer. Porque existe um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu o chamado de Deus para deixar o seu lar e todo o conforto, partindo para o vazio e criando ali um novo povo de Deus, que é a sua igreja. Quando nós olhamos para Abraão, aprendemos sobre fé. Mas mais do que isso, nós enxergamos Jesus Cristo, entendendo que existe um Abraão melhor e verdadeiro, que também, a partir de atender um chamado, partiu em nossa direção. E que não criou simplesmente uma nação, mas criou a sua igreja,
E é por isso que nós estamos aqui. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo em nossa direção. Nós éramos, Senhor Deus, desgarrados. Nós não tínhamos, Senhor Deus, capacidade, nós não temos capacidade de achegarmos até Ti pelas nossas próprias forças. Mas nós te louvamos porque Jesus Cristo vem até nós. Ele vem em nossa direção, veio ao nosso encontro. E hoje nós podemos ser chamados de seus filhos. Por isso eu te peço que o Senhor aumente a cada dia a nossa fé, para que possamos ter uma fé confiante e possamos obedecer ao Senhor, não esperando simplesmente o resultado, mas confiando em quem o Senhor é. Fala, Senhor Deus, com a tua igreja. E fala também, Senhor Deus, com aqueles que porventura estejam aqui e ainda não conhecem a mensagem do teu evangelho. Que o Senhor abra esses corações e essas mentes, para que em fé essas pessoas também possam responder o teu chamado. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.